Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10, diz da seguinte maneira: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. É isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha que lição o profeta Jeremias nos deixa. Tem bem umas 20 lições aqui que ao longo do tempo que Deus permitiu estar aqui, não sei quanto tempo, nós vamos aprender dentro do livro desse profeta. Mas quem sou eu? Esse é o tema. E para isso quero fazer uma viagem no tempo, lá por volta do século XVII, quando lá na Turquia, a gente sabe hoje onde é a Turquia, começa. E esse pensamento nada mais, nada menos é que de onde o homem veio, qual é a origem do ser humano, por que surgiu o ser humano? Apesar das escrituras, apesar do livro de Gênesis, do Antigo Testamento, nessa região da Turquia, estamos falando do século 17 a.C., alguns filósofos discutiam não a questão do Éden, de Deus criar o homem no pó da terra, mas a questão cosmológica, a questão de onde veio essa essência. O homem veio de outro lugar, de outro ser soberano, veio da estrela, veio da lua. Embora eles não conheciam tantos astros que a gente conhece hoje, tantos planetas, grandes, pequenos, embora eles não tinham o vasto conhecimento que a gente tem hoje do espaço sideral, não havia foguetes, mas eles já pensavam sobre isso, sobre a questão cosmológica. Até para não alongar muito, não vou adentrar nas religiões que se formaram no entorno disso, de olhar as estrelas, de olhar o sol, a lua, o entorno do homem, e com isso não se chegaram a muita coisa, não conseguiram definir muita coisa. Mas ali por volta do 5º século, mais tarde, a gente tem dois personagens que são bem conhecidos na filosofia, principalmente pelos estudantes, Sócrates e Platão. É um período interessante porque eles começam não só mais pensar no entorno do homem, no que é a terra, no que é o ar, no que é o sol. Não. Eles começam a pensar no próprio homem, na pessoa em si. E então eles começam a saírem pelas ruas, irmão Josinei, e a perguntar para as pessoas: você se conhece? Você sabe quem é você? Você olha para dentro de você, você sabe se explicar? E surge uma frase muito comum que estava escrito num templo na cidade de Delfos, chamada "Conheça-te a ti mesmo". Está lá, se os irmãos buscarem. Por que a gente ama e por que a gente odeia? Por que a gente estende a mão e por que a gente empurra? Por que a gente ajunta? Por que a gente espalha? Por que no mesmo tempo eu quero bem, mas no mesmo tempo eu quero te fazer o mal? Eles começaram a questionar uma série de coisas que fazem parte até hoje do nosso dia a dia. E esses pensamentos, essas perguntas começaram a incomodar as pessoas. Quando eles viam os filósofos, eles saíam correndo, mas vem de novo com aquela pergunta: conheça-te a ti mesmo, conheça-te a ti mesmo. E pessoas iam no tempo de Delfos, irmão Josinei, em busca de resposta para a sua vida. Por que adoeço? Por que isso não deu certo? Por que aquilo
se frustrou, os porquês da vida. Já naquele tempo acontecia muito isso. É um período conhecido como o período antropológico. E isso tem tudo a ver com o que a gente lê na Bíblia, tem tudo a ver com o que Jesus ensina, tem tudo a ver com o que a palavra de Deus nos mostra. E daí a gente vê o crescimento não só da filosofia, né? É muito importante para muitas pessoas, em muitas questões que a pessoa não consegue mais uma resposta. Porém, tudo isso acontece depois do homem na queda. Esse homem que a gente estuda hoje, esse homem que a gente vê hoje, o que o Josinei vê aqui no Osmar hoje, o que eu vejo no Oséias hoje, não é um verdadeiro homem que Deus criou lá no Éden. Um homem livre, um homem feliz, um homem em paz, que Deus cria o jardim, Deus forma o jardim e coloca esse homem ali. Esse homem que a gente se reúne aqui, esse homem que nos congregamos, falo homem, mulheres, nós temos defeitos hoje, espirituais. Temos dificuldades hoje por causa da queda do Adão. Qualquer um que conhece Bíblia, qualquer um que enfrenta a escola dominical sabe disso, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu fico imaginando como era acordar com Adão, sem pecado. Eu fico imaginando como era o amanhecer de Eva, sem pecado. Como era caminhar por aquele jardim, livre, sem perigo de nada, até que um ser se apresenta naquele Éden e deturpa tudo, destrói tudo. Mas não foi só porque o ser tinha poder para isso, mas foi porque aquele casal deixou de ouvir a voz de Deus. O grande perigo não está em eu entender você, você me entender. Isso não é o maior perigo. O maior perigo, irmão Oséias, é quando a gente deixa de ouvir Deus. Aí perdemos todas as razões. E eu não tenho medo de dizer que eu estou aqui sentindo uma unção tremenda. E eu não tenho medo de dizer que Deus me mandou neste lugar, como Ele me mandou em tantos outros lugares. Há menos de um ano atrás eu estava em outro lugar. Há menos de 2 anos atrás eu estava em outro lugar. Há 5 anos estava em outro, há 10 estava em tantos outros. E a unção é a mesma, a palavra é a mesma, a pregação não muda. As pessoas têm os mesmos comportamentos, têm as mesmas reações, até que Deus vai colocando tudo no devido lugar, no seu tempo certo. A coisa mais importante não é somente eu te ouvir ou você me ouvir, é ouvirmos a voz de Deus. Quem não ouve Deus perdeu toda a razão, perdeu tudo. Então eu tenho que ter cuidado para não dar vazão a este homem, este eu que eu desconheço, que a Bíblia chama de homem carnal, porque este homem carnal, ele vai me fazer perder a fé, ele vai me fazer tomar atitudes pela minha razão, pela minha emoção, e não pela palavra, e não pela oração, e não porque eu busquei a Deus. E aí eu botei tudo a perder. Por mais que eu queira usar a máscara e dizer, está tudo bem, estou bem com Deus, estou bem com todos, mas Deus sabe que é apenas uma máscara, que eu preciso me consertar com Ele, porque foi assim naquele homem que Deus criou perfeito no Éden. De repente o Adão está andando para lá e para cá, mas a voz do Senhor ecoa no jardim. Aí é que está o problema, irmão José. É quando de repente a gente acha que não, Deus começa a falar. E nesse momento que eu não estou bem, Alex, que Deus começa a falar, eu me sinto incomodado porque eu não estou bem. Adão podia dizer, olha mulher, está vendo? Mas de quem era a culpa? Quem errou? A serpente?
diferente. O fruto estava errado. Simplesmente uma única questão: deixar de obedecer o que Deus mandou que fosse obedecido. Então não são as coisas, não são as pessoas, é a minha desobediência, é a minha rebeldia. É quando eu deixo o homem carnal suscitar, aí eu vou ter dificuldades. E aí não adianta culpar o nosso entorno, como no século XVII. Eu acho que todo o problema da humanidade está no entorno, está no cosmos, está na natureza, está nisso, está naquilo. Como no quinto século, que frequentavam o templo da cidade de Delfos. Puxa, eu preciso entender porque eu sou assim, eu preciso entender porque as coisas não dão certo. Pessoas iam lá apostando que sairiam dali transformadas, com seus problemas resolvidos, mas não, estavam equivocadas. Só tem um caminho: ouvir a voz de Deus. É a palavra dele que transforma, é a palavra dele que restaura, é a palavra dele que muda toda e qualquer situação. Então, sim, como ser humano, como homem carnal, eu posso me decepcionar a mim mesmo, posso decepcionar minha esposa, meus filhos, posso decepcionar os amigos. Como homem carnal, sim. E como homem carnal, como ser carnal, as pessoas podem me decepcionar. E quantas ao longo da vida já não decepcionaram? Que a gente aposta tudo, a gente confia, a gente acredita, e do nada a pessoa te dá uma rasteira. Talvez aqui se perguntasse: puxa, eu já levei uma rasteira, puxa, eu já fui enganado, puxa, eu já pensei que era uma coisa e me deparei com outra. Mas é assim a vida do ser humano. O homem carnal, ele vive preso ao que foi lido aqui nesta noite: forças espirituais que o manipulam, seres espirituais que o manipulam. E é tão emblemático isso, quando a Bíblia diz: quão enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. E não há nada mais conflitivo que isso, que o nosso próprio coração. Ele nos engana. E a Bíblia aqui está usando a palavra coração, não é falando desse músculo sanguíneo, não. Aqui fala do cérebro, do centro da vida humana, do controle, do comando. Porque quando a gente fala o coração de tal coisa, a gente está falando do cérebro de tal coisa. É disso que a Bíblia está dizendo. E quando a Bíblia fala disso, ele está falando do mais íntimo do ser humano, do mais adentro, que é até uma explicação grega para o coração, para a palavra coração. O mais adentro do ser humano. Sabe onde eu não consigo me conhecer? Sabe aonde, irmã Josilei, você não se conhece? É lá que Deus conhece, é lá que Deus sabe, é onde a palavra do Senhor entra. A Bíblia diz que ela vai entre juntas e medulas, entre a divisão, olha isso, da alma e do espírito. Eu posso te enganar, eu posso mostrar uma coisa que eu não sou, você pode me enganar, mas a Bíblia ninguém engana. A Deus ninguém engana. Então eu tenho isso para mim, que eu preciso vigiar. Eu preciso, coisa que é difícil muitas vezes até de explicar. E como pode ser enganoso? Porque o sentimento engana. E quando a gente age, é uma frase muito comum nos nossos dias, né? Ah, está fazendo pelos rins, está agindo pelas vísceras, agindo no auge da emoção. Então, quando eu tomo uma atitude no auge da minha emoção, eu errei. Por mais certo que eu possa achar que estou, aí está a frase, achismo. Então, a minha emoção pode me levar ao achismo. Eu acho que não é assim, eu acho que tem que ser assim.
Eu acho que tem que ser daquele jeito. E Deus está dizendo, mas eu prefiro ouvir a minha mente. No meu machismo, no meu pensamento como homem, eu achava que não deveria estar aqui. Mas eu estou, e agora? Então o meu sentimento não vale. O meu machismo não serve. É a direção de Deus. É a direção do Senhor. Meus irmãos, e nós vamos aprender tantas coisas. Tantas coisas. Davi achou que era bom ele pegar a arca e trazer para a casa dele, buscar a arca. Ele achou, e ele mandou buscar. Mas aí o inocente vai trazendo a arca, e a arca se inclina, ele põe a mão, ele era inocente, ele morreu. Quem foi o responsável? Aquele que caminhou pelo machismo. Então nós causamos destruições quando agimos nas vísceras, quando agimos no auge da nossa emoção, que é carnal e não espiritual. Aí a Bíblia está dizendo quão enganoso é o coração. E aí que vem as decepções. E tudo começa a aparecer-nos desfavoráveis. E quando as coisas me parecem desfavoráveis, eu tenho uma reação que não é a de Deus. Eu começo a agir, falo eu aqui, pastor Osmar, tomei atitudes pelas vísceras e paguei um preço muito caro. Me custou. Aí você tem que parar o que você está fazendo. Olha a misericórdia de Deus onde vai. Mas peraí, Deus, ontem eu tomei tal atitude equivocada, porque agi na carne, agi na emoção, achei que estava certo, não quis ouvir o Senhor. Mas agora eu quero consertar. Dá tempo às vezes? Dá. Teve muitos personagens na Bíblia que não conseguiram consertar. Então eu tomo isso como um presente de Deus na minha vida, como um pai. E os papais que estão me ouvindo, somos os sacerdotes do lar. E se agimos de uma maneira equivocada, nossos filhos estão vendo. E se não temos filhos, temos pessoas ao nosso redor que estão observando as nossas atitudes, que não servirão de pregação para elas. Não servirão. Um certo pregador estava ministrando para uma autoridade e gritava: você tem que se converter. E aquela pessoa não estava ouvindo. E de repente, um tanto chateado, disse: sabe por que eu não consigo ouvir tuas palavras? Porque as tuas atitudes sempre falaram mais alto que as tuas palavras. Então, quando a gente toma atitudes precipitadas, elas irão falar mais do que o nosso achismo, mais do que a nossa justificação. É melhor pensarmos, revermos e não agir com o coração. Quantos pais hoje estão chorando porque destruíram suas famílias, seus casamentos? Quantos filhos hoje não podem dar um presente a seu pai porque o casamento foi separado? E se vai dar um presente ao seu pai, a mãe não está. Quantos e quantos estão indo a lugares impróprios para crianças, para presentearem os seus pais? A gente tem que repensar nas nossas atitudes. A gente como pai, como servos de Deus, porque o coração nos engana. É tão complexo estarmos em comunhão com nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, quando nós agimos pelo homem carnal. Quando Pedro, Senhor, pediu: guarda a tua espada, porque se você está ferindo hoje com uma espada, não vai poder reclamar amanhã, porque muitos poderão te ferirem com essa espada. Quantos foram
pesados de língua e hoje estão pagando. Que lição Deus me dá hoje como um pai, como homem de Deus, como servo de Deus? Disso eu não tenho dúvida. Talvez para você também. Quantas vezes a gente tomou decisões? Eu não vou mais fazer tal coisa. Eu não vou mais proceder assim. Eu vou mudar. Estou frustrado comigo mesmo. Estou decepcionado comigo mesmo. Quantas vezes essa oração, esses cultos de virada de ano, a gente faz muito. Senhor, quando a igreja está com bastante gente, que você faz aquela vigília até meia-noite, tem-se uma comida depois, né? Aí você está orando do lado de alguém do seu lado, e você orando. A promessa é sempre a mesma. Eu vou ser mais crente, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou brigar menos, eu vou fazer mais a obra, eu vou dedicar mais. E Deus está dizendo: é mais um ano de mentiras. Está mentindo para você mesmo. Acaba que, devido eu não ouvir Deus, o homem não ouvir Deus, muitos projetos nossos também vai para o ralo. Perdemos muitas promessas. E se não perdemos promessas materiais, perdemos promessas espirituais, porque poderíamos ser muito mais usados por Deus, poderíamos ter muito mais valor dentro da casa de Deus, na obra, no reino de Deus, por estarmos conscientes de que temos que ouvir a voz de Deus. Que aqueles que nos assistem, assim como nós aqui, eu o principal, possamos tomar lição disso. Quem sou eu de verdade? Eu sou isso que as pessoas veem? Ou existe uma falsidade em mim? Ou existe uma hipocrisia em mim? Ou existe uma máscara? Eu sou de fato aquele crente que eu quero mostrar que eu sou? Aquele homem, aquela mulher de Deus? Eu tenho de fato o Espírito Santo na minha vida? Será que os meus atos, as minhas atitudes, o meu testemunho mostra que eu sou isso? Quando eu estou no ambiente espiritual, eu me sinto bem, eu adoro de verdade, eu escuto a palavra. Por mais ruim que seja o cantor, por mais que não tenha tanto conhecimento o pregador, eu sou humilde o suficiente para reconhecer quando Deus está usando a boca desse ou daquele. Ou será que eu só sei julgar? Eu só sei questionar? Eu só sei apontar as coisas? Porque o mundo está cheio de pessoas assim. Quantas pessoas eu poderia pregar aqui as redes sociais, poderia pregar aqui o Facebook das igrejas de São Paulo e mostrar quantas pessoas, não só São Paulo, mas esse mundo afora, tantos outros países, quantos temperamentos eu acompanhei, quantos estudos fiz, anotei, de pessoas, ainda achei alguns esses dias no celular. Consegui entrar lá antes de 2010. Algumas frases que eu escrevi de atitudes, irmãos velhos, que depois de 2 anos eu vi que a pessoa não era nada daquilo. Ela é apenas uma máscara. Pessoas que prometiam o céu, mas no final só tinham um inferno para oferecer. Pessoas que diziam que estavam cheias de Deus. O efeito seu incomodar essa pessoa, ela não é mais nada daquilo para você. E isso aprendemos ontem lá na reunião de obreiro. Deus quer uma atitude de mudança na minha vida, não sei se na sua, porque Ele é soberano, onisciente, onipotente, onipresente. A sua palavra diz que Ele sonda os corações e os rins. Nós citamos aqui em que a sua palavra vai até a divisão da alma do espírito, entre juntas e medulas, e o que acontece? Revela a intenção do pensamento, isto é, revela o que está no mais íntimo do homem. Por isso nós lemos capítulo 17, 9, profeta Jeremias dizendo essa grande realidade. O que é o homem por dentro? O que é o homem sem espiritualidade? É enganoso, é perverso.
Assim que se nós não nos cuidarmos, vamos ter problema nessa vida. Se não nos tornarmos espirituais, é por isso que eu fiz um propósito na minha vida, que julguem e que joguem pedra. Eu quero me santificar cada vez mais. Eu quero estar mais perto de Deus. Eu quero entrar nesta casa com 5, com 10, se tiver 20, 30, sei lá, 100, 200 ou com uma pessoa. Mas eu quero encontrar Jesus aqui. Eu quero pedir a Ele que me converta a cada dia, porque estamos nos dias finais. Eu quero ouvir o conselho do sábio Salomão, quando ele diz assim: sobre todas as coisas a serem guardadas, guarda o teu coração, guarda o controle da tua vida, guarda a tua verdadeira essência, guarda o seu verdadeiro eu, seja verdadeiro por dentro, por mais que as pessoas te julguem por fora, seja crente por dentro, deixa o homem espiritual crescer, aleluia. Que lição Deus me dá aqui nesta noite. Sabe o que Jesus disse? Eu não vou trazer tudo aqui, não. Eu disse que é uma palavra estudo. Vai ter outras. Eu prometi cavalo de Troia, está chegando o dia. Vai ter muitas outras. Muitas outras. Jesus disse assim: olha, meus servos, minha igreja, crentes de Venceslau, crentes do Brasil, pessoas que me aceitaram de verdade, porque hoje é para nós, do coração do homem, do coração do ser humano, sai as más intenções, os adultérios, as fornicações. Ele dizia que o coração seguia sendo perigoso. Então, se há algo hoje importante para mim guardar, para você guardar, é aquilo que sai dessa caixotinha, é aquilo que está sendo planejado aqui, é aquilo que está sendo considerado aqui. Não é para a gente sair daqui e falar: puxa, então eu vou procurar um cardiologista. Não é essa bomba, esse músculo que manda o sangue para o nosso corpo, não, mas é do verdadeiro eu. É necessário que oremos e que Deus revele quem é o verdadeiro eu. Olha o que diz Jeremias, capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, é perverso, quem me conhecerá? Ah, pastor Osmar, não é só o Senhor falando, não, isso é a palavra de Deus. Mas olha a resposta do Senhor: eu, o Senhor, esquadrinho. Sabe o que é esquadrinhar? Isso é uma linguagem da engenharia, do albanil, do pedreiro, para colocar no lugar certo o seu coração, provar se de fato está ali. Eu cortei umas madeiras e primeiro não usei o esquadro, mas quando eu tentei juntar uma com a outra, não casou. O que não está esquadrinhado pela palavra não encaixa, não tem perfeição, não vai dar certo. É como a quina dessas paredes, é como um batente de porta fora do esquadro, fora do prumo, que a Bíblia fala disso também. Não vai dar certo, vai ficar feio, vai ficar torto. Mas Deus, Ele esquadrinha. E hoje eu estou sentindo o esquadro dele. Não é porque você é perfeito ou eu, é a misericórdia. Então Ele pega e ajusta tudo, mas Ele diz assim: eu provo os pensamentos. É isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então eu devo repensar muito, pedir direção a Deus para não tomar atitude precipitada. Quem sou eu? Frase do templo de Delfos: guardá-la no meu coração. Da mesma forma, todos os pais que já me informaram por enfermidade, outras razões, abençoa, Senhor, guarda esses pais, que seja, Senhor, o restante de ano abençoado para cada um de nós,
Que seja o Senhor controlando as nossas vidas, que as nossas ações e as nossas atitudes estejam dentro do teu esquadro, Senhor, alinhados com o que o Senhor quer para nós, porque o Senhor está esquadrinhando a cada um de nós, a cada um que participou, a cada um que vai ouvir essa mensagem posteriormente. Ajuda-nos, Deus, porque muitas vezes nos enganamos com o nosso ponto de vista, nos enganamos com o nosso próprio julgamento que fazemos, porque por não orarmos. Então, Senhor, guarda cada pai desse país, cada líder, cada chefe de família, e os que vieram aqui para te adorar, Senhor. Estamos todos abençoados. Obrigado, Pai. A todos os pais, os que estão aqui, os que assistem, que esse dia tenha sido um dia de vitória, porque todos os dias sim é dia dos pais, dia das mães, dia dos filhos, dia da família. Chegue em casa, quando teu filho for dormir, abrace, abençoe ele como sacerdote do lar, abençoe sua casa, diga: Senhor, meu lar está protegido, está guardado pelo Senhor. São os pais que abençoam os filhos, e essa casa também está abençoada. Vamos só cantar um corinho e ofertar para o Senhor. Aleluias. Eu vou para casa feliz porque Deus falou comigo. Deus falou no meu coração profundamente. Deus tratou comigo. Ajuda aqui, minha esposa. Glória a Deus. O Senhor é poderoso. Ele é fiel. Pode ser um menor. Aleluias. Porque dele poder, para ele são todas as coisas. Porque dele poder, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, porque dele poder, para eu conhecer de Deus. Mais uma vez, com profundas riquezas, com profundas riquezas, o saber conhecer de Deus. Quão insondáveis são, Senhor, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele, a Ele, a Ele.
sinta uma unção especial. Cure agora, Senhor. Se algum lar está se separando e precisa agora, Senhor, da vitória sobre essa situação, coloque agora as tuas mãos. Oh, Senhor, se alguém está em desespero e angústia, se alguém, Senhor, está passando por tormentos, está pensando que é só ouvir a vida de pessoas, concede a vitória agora, Senhor. Concede a vitória agora. Há um milagre aqui, há uma glória aqui, há uma unção aqui. É a tua presença, Senhor. E é assim que nós vamos para casa, Senhor, com essa tua presença agora. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Bem baixinho. Fiquemos de pé, a bênção apostólica. Que o grande eterno amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós. Vamos dizer amém.